Diga assim: Senhor Jesus, abençoa a pastora Tatiana, usa ela nessa noite, uma vez mais, como boca do Senhor, para abençoar minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pastora Tatiana, deixa Deus te usar, entrega tudo. Não leva nada para casa. Amém? Depois não reclama não, hein? Esse que é o ponto X da questão. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe sua vida. Deus está falando aqui desde o início deste culto. O louvor, tudo que foi ministrado, cada versículo que foi lido. Como Deus está falando conosco nesta noite, amém? E vai continuar falando através da palavra agora principal. Vamos lá, Êxodo, capítulo 3, perdão, capítulo 2. Antes de ler, eu quero só ressaltar algo. O evento onde nós vamos estar orando lá na praça vai ser às 8 horas da manhã, tá? É uma consagração praticamente. Porque já vieram me perguntar se ia haver culto à noite. Então é às 8 da manhã, não interfere no culto à noite. Culto normal às 7h30 da noite, amém? Culto de libertação. Então, o propósito de oração lá na praça é... Que hora, igreja? Da manhã. Fala com o seu vizinho, é 8 horas da manhã. Vê se levanta cedo. Glória a Deus. Já abriu aí? Êxodo capítulo 2. A partir do verso 11. Eu vou ler versículos em 3 capítulos, tá, irmãos? Não vou ser extensa não, mas a gente precisa ler esses versículos nesses capítulos. Eu vou ler no capítulo 2, vou ler no capítulo 3 e vou ler no capítulo 32. Se você quiser já deixar marcado na sua Bíblia. Aleluias. Posso ler? Êxodo 2, 11. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. E viu também um egípcio a espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Agora lá no capítulo 3, versículo de 1 a 4. Achou? 3, 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Agora a gente vai lá para o capítulo 32.
mesmo livro. Você já vai já entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Amém? Capítulo 32, a partir do primeiro versículo até também o versículo 5. Todos acharam? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, e dos seus filhos, e de suas filhas, e tragam-nos a mim. E todos tiraram os seus brincos de ouro, e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. E então disseram: eis aí seu Deus, ó Israel, que tirara vocês do Egito. E vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Irmãos, coisa linda é você estar na beira da sua pia, preparando o almoço, e o Espírito Santo falar assim: olha, aquela história, a vida do meu servo Moisés, a vida do meu servo Arão, vai lá, observa. E o Espírito Santo começou a falar algo ao meu coração, e eu fui pesquisando, fui colhendo esses versículos a qual o Senhor foi me dando. E de repente, depois que eu terminei tudo, voltei para concluir o almoço. Aí o pastor estava em outro cômodo, chegou perto de mim e falou assim: domingo você prega, tá? Senhor, mas o Senhor é muito rápido, Jesus. O Senhor é muito de imediato. Irmãos, busque isso em Deus. Busque essa intimidade com o Senhor. Busque essa comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Sabe, essa comunhão que vai te incomodar, seja o que você estiver fazendo, vai te parar e vai te conduzir até a palavra dele. Vai fazer você dá um tempo aí. Isso aí pode ficar para daqui a pouco. Vem cá conversar comigo. Eu quero palestrar com você. Eu quero falar algo com você. Eu tenho algo para transmitir através de você. Porque tudo que a gente recebe de Deus, irmãos, não é só para nós, é para a gente transmitir para quem está ao nosso redor. Amém? E o que o Senhor foi falando comigo? Enquanto eu li esses versos e anotava, e o Senhor ia fazendo comparações. Eu acredito que todos aqui conhecem a história de Moisés. Amém? Já foi livro, já foi novela. Então eu acredito que muitas pessoas, eu quero acreditar que todos conhecem, né? A história de um menino que iria ser morto, iria ser assassinado, e a mãe pegou, protegeu por 3 meses, e quando ela viu que estava no limite, ela entregou nas mãos do Senhor. Colocou num barquinho de junco, num rio, o rio que o levou até a casa da filha de Faraó. A filha do homem que queria matar aquela criança. E aquela mulher se apaixonou por aquele bebê, tomou ele. A irmã acompanhava a trajetória do barquinho. E aquela menina chegou até a princesa, a filha de Faraó,
ofereceu a mãe dela para amamentar o menino. E a mãe de Moisés foi chamada, a própria mãe, para poder amamentar o menino. E quando ele já estava ali na idade do desmame, ele foi devolvido à filha de Faraó. E aquele menino, Moisés, porque ela falou, foi tirado das águas. Foi um milagre. Ela presenciou um milagre. Amém? E nessa trajetória, Moisés cresceu no meio de pessoas pagãs, no meio de pessoas que adoravam outros deuses. Estudou e estava se preparando talvez até para assumir um grande cargo diante de Faraó, irmãos. Aí eu quero te falar sobre Arão, que era irmão de sangue de Moisés, que tinha crescido no meio do povo hebreu, que tinha sido educado dentro das tradições, dali, da história de Abraão, da história de Isaac, da história de Jacó. Aquele homem Arão pode ser semelhante a mim e a você, que hoje está na casa de Deus, diz que é servo de Deus, mas na hora que o negócio aperta, tem ferramentas para fazer um bezerro de ouro. Tem ferramentas para produzir um Deus pagão. Um Deus que ele sabia que não tinha tirado aquele povo do Egito. Arão, ele participou de toda a jornada de Moisés, indo até Ramsés, indo até Faraó, pedindo para que o povo fosse liberto. Arão era o intérprete. Arão, ele chegava e falava, olha, Deus mandou largar o povo. Se não largar o povo, se não libertar o povo, a maldição vai vir sobre esse lugar. E ele acompanhou isso em 10 pragas, né? Como todos conhecem a história, na 10ª, o povo foi liberto. E continuou uma grande jornada no deserto, irmãos. E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque lá no capítulo 3, Moisés, já um homem de 40 anos, depois que ele, no capítulo 2, havia se revoltado com a situação a qual o povo dele vivia, havia cometido aquele delito, matou um egípcio. Quando ele ouviu aquela voz vindo da sarça, ele identificou que era Deus falando com ele. Mesmo que ele não tivesse sido criado debaixo das leis de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muitas das vezes, irmãos, a gente não consegue identificar a voz do Senhor. Mas Moisés soube identificar a voz de Deus, mesmo sem ter tido uma vida, um ensinamento dentro dos preceitos do Senhor. Eu ouço muitas pessoas falando comigo o seguinte, irmã Tatiana, tem muitas pessoas lá na outra tribo que são mais crentes do que quem está na igreja evangélica. Tem mais uma vida de retidão de quem está na igreja evangélica. E eu tenho que falar o quê, irmãos? Eu olho para aquela situação e eu afirmo, sim, eu acredito que tenha pessoas assim lá. Isso a gente não pode negar. Só que a Bíblia me afirma que a salvação vem só por Jesus. Então você ter uma vida digna, você ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa honesta, como nós estudamos esta manhã,
Isso todo mundo tem que ser. Amém? Independente do Deus que serve. Arão pediu o ouro, pediu os brincos, e o povo não pensou duas vezes, irmãos. Não é fácil? É fácil você chegar aqui e dar um cordão de ouro como oferta? Para quem que é fácil? Não é fácil não, né? Alguém aqui tem um cordão de ouro? Não tem. Você está entendendo? O povo hebreu, ele saiu do Egito abastado de ouro, de prata, de joias preciosíssimas, porque o Senhor fez com que os egípcios dessem esses tesouros para o povo de Deus. O próprio Deus, né, moveu no coração lá dos egípcios para que eles dessem bens, ouro, prata. Aí o que os hebreus fazem? Entregam na mão de Arão para Arão produzir um bezerro de ouro. Não adianta, irmãos. Não é tempo de igreja. Não é você vir só aos domingos na igreja. Você tem que ter vida com Deus. Você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que buscar isso, custe o que custar. Foi louvado aqui um hino que mexe muito comigo, que é o hino de Jó. Porque você vai entrar na vida de Jó e você vai ver aquele homem perdendo tudo, perdendo filhos, perdendo bens, perdendo a saúde. E mesmo assim ele falando, não, nada é meu, tudo é de Deus. Se Ele me deu, se Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. É algo que mexe profundamente comigo. Porque você vê um homem desprendido e um homem que verdadeiramente amava a Deus. Porque ele não conseguiu atribuir a Satanás nada do que Satanás fez. Foi Satanás que fez, né? Nós lemos lá que é Satanás que pede para tocar. Mas ele não atribui nada disso a Satanás. Ele fala, tudo é do Senhor. Tudo é dele. Se ele quer me dar, amém. Se ele não quer me dar, amém também. Eu não vou deixar de glorificá-lo. Eu não vou deixar de engrandecê-lo. É isso que Jó testemunha para nós. E eu vejo aqui uma única situação. Em uma única situação em que o povo aperta Arão. Arão, cadê Moisés? Moisés subiu lá para o monte, não volta. O que vai ser de nós? Faz um Deus para nós. E Arão, rapidamente, né? A gente vê a sequência do texto e eu já reproduzo, porque tá ali, um versículo após outro. Tá bom, gente, dá aqui os ouros, vamos lá. Vamos fabricar um Deus. Não fabrique nada para você. Não deixe que o mal que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo, venham roubar o lugar de Deus no teu coração. É isso que o Senhor quer falar com você nessa noite. Porque a gente está vivendo um momento em que a população está sensibilizada, todos estão, né? Quem tem caráter ficou horrorizado, como eu falei nessa manhã. Eu não conseguia, eu chorava, irmãos, quando eu vi o noticiário. Quando eu vi aquelas cenas na rede social, falei, gente, como que pode? Como é que o ser humano se deixa levar dessa forma? Por quê? Tem falta de temor de Deus. Muitos devolveram, por quê? Porque tinha as câmeras, porque foram identificados. Mas será que não lembrou que Deus estava lá também?
Não lembrou que os olhos do Senhor estavam ali? Deus permitiu cada um deles passar ali naquele momento, naquela hora, para ver qual seria a atitude de cada um. Graças a Deus que eu não estava lá. Mas a gente não pode também apontar o outro, a gente tem que se analisar. Como seria a minha atitude se eu estivesse lá? Eu ia aproveitar o embalo? Eu ia correr para dentro da loja lá da Dadalto e pegar algumas coisas? Da Ricardo Eletro? E aí? O Senhor, Ele quer realmente converter o teu coração nessa noite. Amém? Aquele hino, recomeçar, confirmou a palavra. Porque o Senhor quer recomeçar. Nessa cidade, nesse estado. Na vida de cada capixaba, o Senhor quer recomeçar, perdão. Ele quer recomeçar. Ele quer escrever uma nova história para cada um de vocês. Quando eu falei vocês é porque, eu estou aqui, mas amém. Vamos incluir cada um de nós. Ele quer recomeçar. Porque foi vergonhoso o que aconteceu. Duvido que não tenha ninguém que tenha sentido vergonha, irmãos. A cidade de capital secreta ficou conhecida mundialmente como a cidade do pessoal que é oportunista, que aproveita o momento. Pela falta da polícia, a pessoa se corrompe. É só a polícia que te para? É só o homem armado lá na porta que te freia? Freia as pessoas que foram até lá? O temor do Senhor é o princípio de tudo. É o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor que tem que nos encher, irmãos. É o temor do Senhor que tem que estar na nossa vida. Porque como o evangelista John falou muito bem aqui, Deus, Ele protege quem está debaixo da sua sombra. Aquele que está debaixo das suas asas. E só está debaixo das asas do Senhor aquele que o teme. Que até esse Ele põe os anjos dele ao redor e os livra. Então, eu quero declarar um novo amanhecer para a cidade de Cachoeira de Itapemirim. Amém? Para a cidade, para o estado do Espírito Santo. Para cada lugar, para cada comerciante que foi assaltado, que teve o seu estabelecimento destruído. E tudo ali levado. Um novo recomeço, um novo amanhecer. Em nome de Jesus. Embora muitos não estejam aqui, mas eu profetizo. E é isso que nós temos que fazer como igreja. Esse exemplo, essa diferença de atitudes entre irmãos. Esse é o ponto da mensagem, irmãos. Moisés e Arão eram irmãos. Vieram do mesmo ventre. Eram frutos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas a gente vê caráteres diferentes. Vemos índoles diferentes. Um sabia identificar a voz de Deus. Outro produziu um Deus. Com medo do povo, ele aceitou ser pressionado, aceitou abrir mão do Deus verdadeiro para inventar um Deus falso. E Deus está falando comigo e com você. Não abra mão do Deus verdadeiro por nada. Que nenhum Deus falso tome o lugar do Senhor na tua vida. Que nenhuma situação nessa vida te afaste do Senhor. Porque nada pode nos separar do amor de Deus, irmãos. Nada. A Bíblia afirma, Paulo afirma, nem a morte, nem a profundidade, nem a tribulação. Quanto mais picuinha de igreja, problemas internos,
Pensou que eu não ia falar, né? Mas o Espírito Santo está atento a tudo o que está acontecendo. Eu não posso deixar de adorar o Deus verdadeiro por causa de coisas que perecem. O bezerro, ele foi fundido. Ele veio da junção de várias joias que foram derretidas. E se aquele bezerro voltasse para o fogo, o que aconteceria com ele, irmãos? Ele iria derreter novamente. Porque foi produzido por mãos de homens. Tudo que é produzido pela mão do homem perece. Mas o que é do Senhor, o que vem do Deus verdadeiro, não passa. E é isso aqui que veio do Deus verdadeiro. A palavra dele, ela não passará. Tudo vai passar, céus e terras vão passar, mas a palavra do Senhor, ela não passará. E é ela que tem que ser o seu alicerce. É ela que tem que estar na sua vida. E quando eu sou impelida aqui pelo Espírito a clamar, a te dizer, busque intimidade com Deus, é tudo que o Senhor quer. Que você tenha intimidade com Ele. Coisa linda ver o diácono Roberto aqui. Que inspiração, né, do Senhor. A pedra se tornou o amor que derrubou ali a afronta do gigante. Isso é inspiração do céu, irmãos. Isso vem de intimidade com Deus. Isso não está escrito. Amém? Então a gente tem que buscar esse tipo de intimidade. Eu creio que esse lugar aqui é uma escola de profetas. Quem entra por essas portas é o Senhor que traz. Muitos vêm feridos, arrebentados, destruídos. E aqui o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor renova e faz você um cidadão do céu. E faz você alguém digno da presença dEle. Essa dor que você está vivendo agora não pode ser maior do que Deus tem para você. Esse momento de angústia, de tribulação vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Amém? Deus, Ele quer te levantar. Deus quer que você busque. Porque quando você tem, uma das coisas que foi dita aqui na escola dominical, isso guardei. Ninguém dá aquilo que não tem. Não tem como você oferecer aquilo que você não tem. Você só vai dar, você só vai oferecer aquilo que você tiver. O Espírito Santo foi me lembrando cada texto, cada situação. Mas por quê? Porque eu já tinha lido antes. Como é que o Senhor vai te lembrar algo que você não leu? Ele fala que Ele vai te lembrar aquilo que você lê. Aquilo que você buscar nele. No momento oportuno, Ele vai trazer a tua memória. Na hora exata, naquele momento em que você está ali, talvez na fila do banco, talvez no ponto de ônibus, e tiver alguém ali aflito precisando, Ele vai te trazer. Não, agrada-te do Senhor, que Ele realizará o desejo do teu coração. Olha, os servos do Senhor também já foram presos, mas o poder da oração os libertaram. Você só vai saber esse tipo de coisa se você ler, se você estudar, se você observar a palavra do Senhor. É exatamente o que Deus falou com Josué: meditar na lei do Senhor. Se o povo tivesse meditado na lei do Senhor, será que teria acontecido o que aconteceu aí, gente? Não. Porque
naquela hora, talvez a carne até gritasse, mas aí o que? O Espírito Santo ia lembrar. Peraí, cara, você sabe que pegar o que não é seu é roubo. Deus não está nisso. Aconteceu uma situação agorinha mesmo, enquanto eu fui ali no banheiro. A criançada estava pegando a mexerica que tem aqui atrás, um pé de mexerica aqui atrás. Está transmitindo, né? Vou falar. E eles estavam tudo ali, irmãos. Eles estão cheirando a mexerica até a alma. Aí, tá, não, pegaram, não sei. Aí alguém falou assim, como é que eles conseguiram pegar? Eu falei assim, não me pergunta como é que eles conseguiram pegar. A gente só tá vendo aqui que eles conseguiram, né? Aí depois reuni todo mundo, falei assim, vem cá, essa árvore, ela tá aqui no nosso terreno? Aí eles, não. Tá onde? Tá lá, assim, isso. Lá é onde? Lá é o terreno do vizinho. Você pediu o vizinho para pegar? Não, aí todos eles arregalaram os olhão assim. Falei assim, então o que a gente pega que é dos outros é o quê? Aí um respondeu, é roubo. Falei, pois é roubo. Vocês vão fazer de novo? Não, a gente não vai fazer de novo, não. Isso é bom, porque não é daqui, vocês não pediram para o dono, então vocês não podem fazer. A gente não pode pegar o que não é nosso. Aí eles, tá bom. Falei assim, eu podia chamar a polícia, né? Aí eu, ai meu Deus, vou chamar a polícia. Mas, como vocês mesmos falaram, é roubo. Então, quem que cuida de quem rouba? É a polícia. Vocês deram sorte que a polícia está de greve. Irmãos, a gente tem que ensinar a criança não sabe, a criança é inocente. Ela vai ver ali, tá fácil para ela, ela vai... É complicado, ainda mais fruta, né? Então, a gente tem que ensinar. Eu tenho certeza que eles não vão mais fazer. Quero crer em nome de Jesus, que eles não farão mais, né? Nem os grandes, nem os pequenos. Ai, ai. Irmão, entende? No meio da igreja sempre vai ver o joio. O joio, ele cresce junto com o trigo. Eu não podia deixar de concluir sem falar isso. Voltando ao que é o texto. Eram 2 irmãos. Só que um conhecia a voz de Deus e o outro não. Ou por um momento se esqueceu. Acontece. Só que não pode se tornar repetitivo. Você tem que, peraí, eu errei, reconhecer, se arrepender e mudar de atitude. Ah, mas, irmãos, é aquela velha história. O que aconteceu essa semana é aquela história. Ah, mas está todo mundo fazendo. Não é assim? Ah, mas está todo mundo pegando. Porque está todo mundo pegando, a pessoa tem que pegar também, você tem que pegar também. É como eu sempre falo aqui, está todo mundo enfiando a cabeça no vaso, você vai enfiar também? Hein? Posso ouvir um não? Porque senão eu vou pensar que todo mundo vai fazer. Isso muito me preocupa. Vocês estão entendendo? São figuras diferentes, mas que têm a mesma função. Eu não posso fazer porque está todo mundo fazendo. Eu não posso falar porque está todo mundo falando. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ir de acordo com a palavra de Deus. Foi o pastor que falou. Eu lembrei que eu ia falar uma coisa aqui. Não fui eu que disse, Diácono Roberto, foi o pastor que falou. Foi o pastor que falou que culpado eram nós, né? De tudo que aconteceu. Porque muitas das vezes a gente não age
com uma oração preventiva, orando pelos nossos governantes, orando por todos aqueles que são autoridade nessa terra, a gente consegue meter a língua para falar mal. A gente consegue ver todos os defeitos, todos os erros. Mas a gente não tira 10 minutos para estar orando, intercedendo por aquelas vidas que foram permitidas por Deus estarem ali. Então é isso que tem que ser a diferença na nossa vida, amém? É uma palavra meio que cansa, né? Que meio que enfada, mas é a palavra que vai te libertar nessa noite. É a palavra que vai te trazer vida, e vida com abundância, amém? Porque foi isso que o nosso Senhor veio trazer para nós. Então Deus, Ele quer que você entenda. Pode estar todo mundo fazendo, mas espera aí, eu escolho o que Deus me ensinou. Eu escolho o que Jesus me ensinou. Eu tenho que me examinar. Eu tenho que ver o que é coerente para mim. Se isso vai me distanciar de Deus ou não. Se isso vai me aproximar de Deus ou não. Vamos ficar de pé. Vamos vir aqui no altar. Eu quero pedir para o Lírio dos Vales louvar novamente aquele hino Recomeçar. Porque Deus vai recomeçar em muitas vidas aqui. Pode vir aqui na frente. Pode vir aqui no altar. Pastor? Aleluia. Cadê o Lírio dos Vales?